Chegou o dia, amém, igreja? Eu creio que Deus vai nos ensinar através dessa palavra. A palavra está em 2 Reis, já deu lá? Já concluiu? Já está lá? A palavra está em 2 Reis, capítulo 9, versículo... A partir do versículo 1. 2 Reis, capítulo 9, a partir do versículo 1. Ela fala sobre o rei Jeú, ele é ungido a rei de Israel. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos. O fundo pode continuar esse? Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai até a Ramote de Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faz-o levantar-se no meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior, uma sala interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lo sobre a cabeça e dize: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenha. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. Ele disse: capitão, tenho uma mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú: a qual de todos nós? Respondeu-lhe ele: a ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Olha que palavra, igreja. Ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Saiu Jeú aos seus servos. Saindo Jeú aos servos do seu senhor, disseram: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? Ele lhe respondeu: bem conheceis esse homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira, agora faze-nos saber, te pedimos. Então disse Jeú: assim e assim me falou a saber, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram e, tomando cada um o seu manto, o puseram debaixo dele sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Igreja, eu tenho estudado muitas histórias dos reis de Israel, dos reis de Judá, porque a gente precisa conhecer a história dos reis, saber por que eles erraram, onde eles acertaram, porque a gente acerta com os erros das pessoas. Quando você lê a Bíblia e você vê ali muitas histórias de acertos e de erros. E quando você estuda a palavra de Deus, você viu o erro de uma pessoa que está escrita ali, você fala: poxa, eu estou fazendo isso aí também de errado, eu quero acertar. Eu não vou quebrar a cabeça como esse aí errou. E eu tenho estudado muito os livros de reis. E estudando a história dos reis, eu aprendi, igreja, que somente 3 reis foram ungidos. Passaram muitos reis em Israel e em Judá. A cidade, o país de Israel, ele foi dividido em 2 reinados, Israel e Judá. Então tinha um rei para Israel e um rei para Judá. Sempre levantava rei para Israel e sempre rei para Judá, mas tudo está lá em Israel.
estavam tudo lá, mas levantavam-se reis diferentes. Por quê, pastora? Porque o reinado de Israel, ele já começou errado. O povo não tinha rei. O povo pediu para Samuel um rei. Samuel chorou, ficou triste, falou: Deus, eles estão pedindo um rei. Não tinha rei. Deus não tinha posto rei. Porque Deus não queria que ninguém fosse melhor do que ninguém. Deus queria que todo mundo fosse igual. Mas o homem pediu. O povo de Israel falou: levanta um rei para nós, que nós queremos um rei. Então Deus foi lá e mandou Samuel ungir Saul como rei. Depois Saul desobedeceu a Deus. Deus levantou Davi como rei de Israel. Foi ungido por Samuel. E o último rei que eu vi aqui na história que foi consagrado e ungido com azeite foi esse rei Jeú. Não teve outro rei que foi ungido. Foram se levantando, morria o rei, o filho ficava no lugar. Porém, no país de Israel, não foi a descendência, porque Deus fez uma promessa para Davi. Como o reinado de Davi foi agradável a Deus, Deus fez uma promessa para Davi. Davi, enquanto você viver, depois que você morrer, a sua descendência vai ficar no trono, até Jesus voltar. Por isso que Jesus fala, Jesus, filho de Davi. Porque morreu o filho de Davi, nascia outro filho, aí ficava o filho, e foi. Judá foi de geração em geração até vir Jesus. Judá. Israel não foi assim. Porque Deus não fez uma promessa para o povo de Israel. Porque eles erraram, mas Deus não fez uma promessa para ele, mas fez para Jeú, esse rei que eu quero que você entenda. Saul foi rei de Israel, morreu, pecou, errou, falhou, não foi até chegar nesse rei que eu quero que você entenda, rei Jeú. O que ele era? Ele era filho de um dos reis de Israel? Não, ele era um soldado. O que eu aprendi com essa história? Que para Deus fazer algo na sua vida, você não precisa ser filho de alguém que é rico. Você não precisa ser filho do dono, do patrão. Você não precisa ter uma empresa. Você não precisa de nada para você ser rei. Esse homem foi ungido por um profeta. Um profeta a qual a Bíblia não cita o nome. Elias foi encarregado por Deus de ungir Jeú. Só que não deu tempo. Elias, ele estava tão desgostoso da vida, porque Jezabel queria matar ele, ele se escondeu no monte, entrou na caverna, ficou lá escondido, aí Deus pegou e falou para Elias: Elias, eu tenho mais 7.000 que estão lá me servindo, não tem só você. Vai lá, unge Eliseu no teu lugar, unge o profeta Eliseu. Então o profeta Eliseu ficou no lugar de Elias. Então, Elias foi arrebatado por uma carruagem de fogo. Nesse período ficou Eliseu. Eliseu, ele era professor dos profetas. E pediu para esse jovem, a qual ele instruía, ele ensinava a palavra de Deus, ungir esse rei. Só que a Bíblia não cita o nome desse jovem. Eliseu pegou e falou para ele: ô jovem profeta, vem aqui. Você vai lá na casa de Acabe. Você vai chamar o capitão do exército e vai ungir ele a rei e vai dar uma ordem para ele. O Deus de Israel, o Deus do povo de Deus, está te ungindo a rei e pediu para você exterminar a casa todinha de Acabe. Acabe já tinha morrido nesse intervalo aqui que eu estou lendo para vocês. Já tinha morrido. Você vai exterminar a família todinha de Acabe. Vai matar os filhos, vai matar a esposa, vai matar toda a família. Acabe tinha mais de 70 filhos escondidos num certo lugar. É para matar todos. E esse homem, Jeú, ele obedeceu. Ele não era filho de rei. Porém, o próprio Deus levantou um profeta e falou: vai lá e unge. Vai lá e unge. Porque ele vai fazer o que eu estou pedindo. O que Deus tem para nos dizer nessa tarde com essa palavra? O Senhor Deus, ele levantou você. Ele levanta um profeta na casa de Deus. E o profeta, ele te unge
e Ele te abençoa, e Ele profetiza na tua vida que você vai para a tua casa, e lá você vai fazer o que? A vontade de Deus. E vai ensinar os seus a servir a Deus. Ah, pastora, mas eu tenho buscado, eu tenho lutado, mas eles não querem. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Deus fez uma promessa para esse rei Jeú. Jeú, você fez tudo que eu pedi. Você exterminou a família de Acabe todinha. Você obedeceu. Então até a 4ª geração teus filhos serão rei. Você vai morrer, vai vir o filho, vai vir o neto, vai vir o bisneto, vai vir o tataraneto, vai ser rei. E se cumpre a palavra. Aqui está escrito tudinho aqui. Até a 4ª geração do rei Jeú ficou no lugar. Foi o único, igreja, porque muitos aqui no país de Israel, o rei morria, vinha um soldado e ficava no lugar, mas esse soldado não era ungido aí. É porque ele tomou a frente lá e se tornou rei. Esse rei Jeú, ele foi escolhido a dedo. Você foi escolhido a dedo por Deus para salvar a tua casa, para fazer o certo lá dentro. Porque quando Deus fala, eu vou te ungir a rei ao povo de Deus, a Israel. Israel, igreja, é um país separado para Deus. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele fez os povos da terra. Ele fez todos os povos. Ele separou os povos da terra. Ele separou um povo para Ele, que é o povo de Israel. Ah, pastor, então eu não sou o povo de Deus porque eu estou no Brasil. Não, nós somos pela fé filhos de Abraão. Então nós se tornamos pela fé filhos de Israel. Somos lá de Israel pela fé. Porque quem que é de Israel? O povo de Deus. Deus falou assim, ó, os outros povos, eles acreditam em estrelas, eles adoram estrelas, eles adoram Baal, eles levantam uma imagem de escultura, eles acreditam que aquela imagem faz por ele, deixa eles. Mas eu vou separar um povo para mim. Ó, igreja, existem muitos países, não é justo? Ele criou todos os povos, ele escolheu um paísinho para ele, só um, e um povo para ele. Quem quiser fazer parte desse povo vai morar no céu. A Bíblia vai falar no livro de Apocalipse que muitos não aceitam, mas os feiticeiros não vão entrar no reino de Deus. A gente não pode mais falar de religião, vocês estão sabendo? Não pode falar de religião nenhuma, mas eu posso falar da palavra de Deus. A palavra de Deus fala feiticeiro. Pode sim, porque está fechado. A palavra ela vai falar, mas ela entra no YouTube. Mas a pregação ela está entrando no YouTube, igreja. Nós não podemos perseguir religião. Até o nosso Deus não perseguiu as religiões dos outros países. Ele falou, cada um adore suas estrelas, adore o sol, tenha fé nos seus Baal. Vocês ficam à vontade. Mas o meu povo, eu vou separar para mim um povo que me ama, que acredita em mim, que pede para mim. Deus separou Israel. Porém, os reis que se levantavam sempre se corrompiam. O país de Israel era um povo que o pai de Acabe, do rei Acabe, ele formou lá em Samaria. Em Samaria era um país que tinha pessoas que moravam de outros países e que tinham adoração de imagens. Então eles tanto adoravam as imagens como adoravam Deus também. Eu acredito que Deus é o Deus do céu e Deus da terra. Só que eu acredito que essa imagem aqui também faz por mim. Esse é o povo de Israel, que foram levantados esses reis. Por isso que morria um, e aí Deus tirava do trono, levantava o empregado para ficar no rei no lugar. Aí quando nascia um filho que fazia tudo certinho, levava o povo a derrubar as imagens, queimar as imagens, destruir todas as imagens, adorar só a Deus. Aí Deus deixava no trono, porque Deus ele levantou o país de Israel para adorar somente a Ele. Mas o povo de Israel desobedecia. Os reis de Israel, eles desobedeciam. Eles levantavam rei e falavam, vamos adorar essa imagem. E Deus ia lá, tirava o reinado deste homem.
Porque Israel foi separado para ser de Deus. Você foi separado para ser de Deus na sua casa. Não adianta você querer desviar do caminho, porque você vai sofrer. Deus, Ele te separou. Não tem como você fugir mais. Quando você entrou por essa porta, você aprendeu o caminho da verdade. Você sabe agora o que é certo e o que é errado. Se você não ficar na onde Deus quer, que é com o povo de Deus, não adianta. Você vai quebrar a cara e vai sofrer. Aí os outros países, eles não sofrem porque adoram o diabo? Não. Deus deixa eles lá. Eles não vão morar no céu mesmo? E os feiticeiros? Que a Bíblia fala que não vai entrar. Aqui eles são felizes? São. Eles ganham dinheiro com o trabalho que eles fazem. Eles ganham a comissão deles. Eles fazem lá o banquete. Tem um ritual. Muita comida, muita bebida, muita oferenda, oferecido. Pode comer, mas não vai entrar. Eu não posso falar de religião, mas eu posso falar de feiticeiro. Tá aqui. Eu posso só falar de feiticeiro. A igreja tem aprendido muito. Eu tenho buscado a Deus e tenho falado, me ensina, porque eu não posso fazer o que não é permitido, mas o que a Bíblia me permite eu posso fazer. A Bíblia não fala nome de demônio. Quem inventou o nome? Foi o homem. Aí o pastor, a pastora quer chegar aqui e falar o nome que usa lá nesses lugares. É por isso que é proibido. E eu concordo. Eles deram nome. Não tem nome de demônio aqui na Bíblia. Aqui não tem nome. São anjos caídos que o homem colocou o nome. Aí vem aqui o pastor e quer falar o nome da religião e quer falar o nome do demônio. Vai ser processado. Porque nós não podemos mexer. Cada um vive tua vida. Cada um segue a tua vida. Só que no reino de Deus não entra. Não entra. Apocalipse vai falar: feiticeiros não herdarão a vida eterna. Não precisa de mais nada. Quando fala feiticeiro, você sabe o que é. Qualquer despacho, qualquer manjica oferecida numa cachoeira, numa mata virgem, numa encruzilhada, qualquer ritual satânico, você já sabe que é uma obra de feitiçaria. Eu não preciso falar nome de religião. Qualquer lugar que tenha uma imagem de escultura, que você sabe que foi feito por mão de homens, você já sabe que é errado. Mas cada um segue a tua vida. A pessoa quer ficar lá, você vai debater com ela? Não! Você é o povo separado de Deus. Você entrou um dia por essas portas. Você é o povo escolhido. Quando Deus falou que Jezabel ia ser comida pelos cachorros, Jeú estava lá junto com o rei Acabe e junto com Elias. Elias aparece e fala: Acabe, sua mulher vai ser comida pelos cachorros. E não vai ter nem como os cachorros lamber, porque não vai ter mais nada para eles lamber. Quando Jeú mata Jezabel, ela cai, ele passa com os cavalos por cima dela. Ele entra na casa do rei Acabe, ele já tinha sido ungido a rei, ele já tinha sido levantado a rei, consagrado a rei. Ele senta na mesa de Acabe como rei e come um prato, um banquete ali, porque ali ele já era rei. Ele pega e fala para os seus funcionários, que eram os amigos, capitães, que ele era capitão do exército, agora ele era rei. Ele fala para os amigos: agora pega aquela maldita e sepulte a ela. Porque, infelizmente, ela ainda era filha de um rei. Jezabel era filha de um rei que adorava imagens, que adorava Baal, e casou com Acabe, que era rei de Israel, que não era para ter se corrompido, mas se corrompeu. Casou com uma filha de um rei idólatra. Era para ter consertado a esposa, mas não teve jeito. Ele ficou igual a ela, adorando imagem, adorando Baal. E ele teve seu reinado perdido. E eles dissiparam então seus empregados de ouro. Vai lá e faz o sepultamento dessa maldita, porque querendo ou não, ela era a filha de um rei, né? Tem que respeitar.
Quando chega lá, o soldado vê só os ossinhos lá. Aí sabe o que Jeú falou? Bem que Elias, o profeta, bem que Elias falou para Acabe que ela seria comida pelos cachorros, que não sobrava e não ia sobrar nada nem para os cachorros lamber. Ele estava presente. O que Deus tem para falar com isso? Para Deus te usar, você tem que saber do que está acontecendo. Por que Deus pode usar o capitão do exército? O capitão do exército sabia tudo que o profeta Elias estava falando para o rei Acabe. Ó, Acabe, para com essas imagens aí. Para com essa idolatria aí, porque Deus de Israel vai te destruir. Ele estava presente, ele estava vendo tudo. Então Deus podia contar com Jeú. Jeú estava numa escola. Enquanto ele estava de soldado, enquanto ele estava de capitão, ele estava vendo Deus lutando com o rei da terra. Mas ele estava vendo o próprio Deus lutando. Quando você vem na casa de Deus, você está vendo Deus lutar com o diabo que está lá dentro da tua casa. Você aprende que Deus ele pode vencer os teus inimigos. Mas se você não vem na igreja, como que Deus vai te preparar? Como que Ele vai te ungir? Como que Ele vai te capacitar para você aprender e lutar contra os teus inimigos? Se você não quer vir na igreja, você não quer saber da verdade. Pastora, mas tudo isso que você está me falando, eu já sei o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus, ela se renova dia após dia. E Deus ele vai usar sempre um profeta para te abençoar. Se um profeta morre, Deus levanta outro profeta. Se um rei morre, Deus levanta outro rei. Hoje é presidente. Tem país aí que ainda tem rei. É Deus que levanta. Quando levanta um rei, um presidente, o povo quer questionar. Roubaram. Roubaram não, foi Deus que levantou. A Bíblia não cai no chão. A Bíblia fala que quando levanta rei, é Deus que põe. Não é o homem. Deus ele coloca no coração do homem. Vota nesse. Põe no coração. Vota nesse. É Deus. Deus ele está no controle de todas as coisas. Deus dá uma oportunidade para o presidente, para o governador, para o rei fazer tudo certo. Se ele não fizer, Deus tira e põe outro. Tudo continua do mesmo jeito. Quem fizer do jeito certo vai ser abençoado. Quem fizer do jeito errado vai ser cortado. Não tem outro termo. Ou faz certo e vai para o céu, ou faz errado e vai para o inferno. Mas sabe o que o mundo quer te comprovar aí fora? E na igreja, servir a Deus não está com nada. E sabe o que eu vou te provar agora? Porque já falavam isso lá em Malaquias e eu vou encerrar, bispo, a pregação. Eu vou encerrar, porque é muito lindo que fala em Malaquias sobre o povo que questiona servir a Deus e aqueles que adoram em espírito e em verdade. Olha o que diz aqui. Igreja, você nunca mais vai deixar de querer servir a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Deixa eu só encontrar aqui. Achei. Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 13. A diferença entre o justo e o perverso. Malaquias 3:13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Olha o povo de Israel lá, ó. Olha o rei de Israel. Inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto de dia e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputávamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos.
Os feiticeiros fazem um despacho ali e eles conquistam, estão indo para frente, é melhor. Não adianta estar dentro da casa de Deus e falar, o povo lá fora está mais feliz. Tem uma diferença em quem permanece fiel. Eu tenho ou não tenho, eu vou ser de Deus, eu vou agradar a Deus, porque tem um memorial. Tem um memorial escrito com o nome daqueles que são fiéis a Deus. Deus, Ele não se esquece de você. Ele não se esquece. Existe um memorial para o justo e para o perverso. Existe uma diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Não adianta nada você estar no trono, mas não servir a Deus. Deus te colocou numa posição aqui hoje, nessa tarde da bênção, eu estou entregando. Você foi escolhido dentro da tua casa, não tem mais como fugir. Você já sabe da verdade. A Bíblia fala, você não pode fugir. Antes de você nunca tivesse conhecido a palavra de Deus, do que conhecer e sair fora. Agora não tem mais jeito. Se você não fazer do jeito de Deus, você só vai bater cabeça aí fora. Vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer e não vai vencer. Ah, mas por que o povo feiticeiro lá fora eles vencem? Porque eles não são povo de Deus. Deus não tem compromisso com eles, não tem comunhão com eles, mas com você Deus tem. Deus, Ele tem comunhão com você. Deus quer que você faça tudo certo. Deus quer que você acerte. E a bênção que Deus Ele vai te dar, Ele vai dar para você, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus netos, tataranetos, para a sua descendência. Porque quando você faz o certo, não é só para você que você faz, é para toda a tua geração. E não se preocupa não, se está tudo errado lá na tua casa. Deus Ele está entrando no conserto. Essa briga não é tua. Essa briga é do Senhor dos Exércitos. Você só é serva dele. Nós só somos servas do Rei dos Reis, do Senhor dos Exércitos. Hoje, o único rei que reina o mundo, que todos pensam que é os presidentes que reinam, os governadores, não é. Só tem um rei que reina, é Jesus Cristo. Ele está reinando. E Ele vai reinar lá na tua casa, se você não parar, não desistir de lutar, porque a tua vitória Ele já entregou, em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra, seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade.